Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é meu primeiro vídeo e nele eu quero abordar um tema simples, que é crer em Deus ou em alguma coisa ou obedecer a Deus ou alguém. É um tema simples, mas que requer bastante atenção. Muitas pessoas têm dúvida. Na nossa língua, a palavra crer significa acreditar na existência de alguma coisa ou de alguma pessoa. Por exemplo, a pessoa diz que crer em Deus. Ou então alguém pode falar que crê em milagres. Essas expressões dão o sentido de que a pessoa acredita que Deus existe de verdade e que milagres acontecem. A minha pergunta nesse ponto é: crer é somente isso? Você acha que crer é somente isso? Eu vou explicar onde é que eu quero chegar. Existe uma coisa que acontece com as pessoas no momento que elas decidem voltar o seu coração para Deus, decidem aceitar Jesus como seu Salvador. Em seu coração, elas fazem uma coisa que eu considero muito triste. Após elas realizarem aquela dita oração de arrependimento, o que é a oração do arrependimento? É aquela oração que ela é orientada a confessar os seus pecados, a pessoa que está conduzindo ali, que levou a palavra para ela, orienta aquela novo convertido a confessar os seus pecados, a dizer que se arrepende deles e passa, naquele momento, a aceitar Jesus como seu Salvador. É uma coisa, é um momento lindo, mas que precisa de algo mais, porque na maioria das vezes as pessoas dizem todas aquelas palavras baseadas na emoção e voltam a praticar os seus atos que praticavam antes, seus hábitos antigos, de desobediência a Deus, de pecado, sendo que nada tivesse, parecendo que nada tivesse acontecido. E aí elas continuam vivendo para si mesmas. Não vivem para Deus, não vivem para Jesus. Ao mesmo tempo que dizem de peito inchado que aceitaram Jesus e acreditam que essa salvação emocional a salvou. Mas ela é destituída totalmente de poder para transformá-la, porque a pessoa não muda os seus hábitos. Aí você vai perguntar, mas essas pessoas não creem em Deus? Eu digo, creio, creio. Mas o apóstolo Paulo escreveu a Tiago dizendo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que significa que somente crer não quer dizer nada. Qual é o passo seguinte após a crença? É tentar fazer com que haja uma mudança de vida. De que adianta reconhecer Jesus Cristo quando não há mudança no coração? E, portanto, não há mudança de atitude? De que adianta? As Escrituras relatam um significado muito diferente da palavra crer. Crer é muito mais do que reconhecer a existência de Deus, de Jesus. Crer compreende a obediência à sua palavra e à sua vontade. Isso está explicado em Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é também obedecer. E obedecer é crer. A prova da crença de Abraão em Deus era a obediência que ele tinha
as coisas que Deus falava com ele. Ele, Abraão, ofereceu seu próprio filho a Deus. E nada, nem mesmo nada, absolutamente nada, significava mais para Abraão do que o filho. Mas ele não abriu mão de agradar a Deus oferecendo seu próprio filho. Isso é uma fé verdadeira. Deus honrou Abraão. E é por isso que ele é chamado de pai da fé. Você vê esta mesma fé e graça evidente na sua vida? Você sente que nas igrejas hoje as pessoas creem em Deus e obedecem à palavra de Deus de acordo com o que a Bíblia ensina? Você acha que nas igrejas é assim hoje? Ou você é uma das pessoas que está se enganando dizendo que crê em Deus, mas não faz nada daquilo que Deus exige de nós? Qual é a sua posição em relação a isso? Você precisa ler a Bíblia. Não é possível conhecer a vontade de Deus se você não lê a Bíblia. Você quer conhecer o que Deus quer para a sua vida? Leia a palavra dele. Dessa maneira, você crendo em Deus e obedecendo a palavra dele, aí sim, você vai estar naquilo que é o que as pessoas costumam dizer de um caminho, no caminho. O caminho certo não é só crer, é obedecer. Essa foi minha palavra para você hoje. Eu espero que ela tenha servido para a edificação da sua alma. Eu vejo você nos próximos vídeos. Não se esqueça de todo aquele negócio de se inscrever, apertar o sininho, aquelas coisas que a gente já sabe. Muito obrigado por vir aqui. Eu te agradeço. Até a próxima. Tchau.